Oi, pessoal. Eu sou a Lívia Araújo e agora nós vamos continuar nosso módulo de tecnologias emergentes e ecossistema empreendedor. Vamos lá? Vamos falar agora sobre ecossistema empreendedor. Então, de acordo com diversos autores, vamos começar por definições. O que é um ecossistema empreendedor? Então, um ecossistema empreendedor é um ambiente que favorece o surgimento de novas empresas, em geral startups. Esse ambiente ele é formado por diversos agentes que colaboram com o surgimento desses negócios. Super genérico, né? Vamos entender um pouquinho mais o que é esse ecossistema empreendedor. Primeiro, vamos olhar um pouquinho sobre o Vale do Silício, ali na Califórnia, que é casa de empresas super conhecidas, grandes empresas, como, por exemplo, o Google, Facebook, Apple e muitas outras. Esse ambiente, Vale do Silício, a gente tem até, né, uma série, um sitcom falando sobre ele. Ele é super famoso no mundo porque ele é berço de muitas empresas de tecnologia. Hoje são grandes empresas, mas em algum momento já começaram pequenas, né? Várias outras ainda estão lá. E se a gente olhar, por exemplo, né, no nosso caso talvez mais parecido no Brasil, a gente tem o Cubo Itaú, que fica em São Paulo. Também é casa de diversas empresas como Vitude, Acordo Certo e diversas outras que já passaram por lá. Eu acho que a primeira grande pergunta aqui é: o que eles têm em comum? Quais são as coisas que eles compartilham? Então, acho que a primeira coisa é um ambiente físico em que as empresas podem se instalar. Então, é um lugar em que dizem que é o berço da inovação, especialmente quando a gente fala no Vale do Silício. Então, toda empresa que quer empreender, intraempreender, né, que quer inovar de alguma forma, tenta se conectar com pessoas que estão ali no Vale do Silício. Eu não sei se vocês sabem, mas o Vale do Silício, ele fica localizado numa região muito estratégica dos Estados Unidos, que é perto de diversas universidades de ponta. Então, a gente também tem ali uma cultura de conhecimento científico difundido, e muito próximo dessas empresas. Outra coisa que não sei se vocês sabem, mas essas grandes empresas que fizeram muito sucesso, né, e ganharam muito mercado, a grande maioria delas ainda continua lá, ainda é a sede. E elas hoje, elas fomentam programas de aceleração de outras empresas que têm pontos relacionados ao que elas fazem, né? Então, claro que o Cubo é uma versão bem menor, mas o Cubo Itaú ele já é o maior ecossistema empreendedor da América Latina e diversas empresas passam por lá. Com certeza vocês conhecem alguma, coloquei algumas aqui que nem não sei se são tão conhecidas, mas com certeza vocês conhecem alguma empresa que está lá. E esse nosso ambiente, né, eles compartilham muito mais coisas, além de serem berços de várias startups. Tem algumas diferenças, né? A começar pela localização, mas tem muitas outras coisas que são parecidas. Então vamos olhar um pouquinho e entender por que que esses lugares são tão bem-sucedidos, porque empresas que estão lá têm grandes chances de ser bem-sucedidas. Então, quando a gente fala desses dois exemplos, como a gente comentou aqui, a gente falou um pouquinho, eles contam com alguns fatores que são comuns. E são esses fatores que eles compartilham que a gente coloca como os pilares de um ecossistema empreendedor. Então, a gente tem, né? Claro, a gente tem aqui essa figura que representa um pouquinho como ecossistema, né? Como um círculo, como tudo se conectando. Mas a gente pode ver aqui que a gente tem alguns agentes principais. Esses agentes, eles incluem o próprio empreendedor, que é quem tem ali a ideia de negócio, quem tem talvez até uma hipótese validada, ou uma hipótese ainda não validada e quer validar. A gente tem investidores, porque não necessariamente esse empreendedor tem todo o capital para investir, no seu negócio, né? Ou às vezes ele não tem nada, realmente ele só tem a ideia e ele precisa de recursos para tirar isso do papel. Então, esse ecossistema empreendedor conta com investidores. A gente também tem as aceleradoras,
são aquelas que provém, né, promovem conhecimento, que promovem guia, né, realmente todo o aparato, especialmente intelectual, que esses empreendedores precisam para que eles acelerem os seus negócios. Então, nós temos também as incubadoras, que são basicamente, elas também podem fornecer mentorias, mas elas fornecem especialmente o espaço físico para as empresas estarem, né? Como eu disse, muitas vezes a gente tem desafios aí de capital, então nem sempre é possível estar dentro desse ambiente, né, desse ecossistema empreendedor por recursos próprios. Então, o empreendedor pode fazer isso via incubadores. Outras coisas que eu também comentei aqui para vocês, né, sobre o Vale do Silício, ele está inserido ali perto de algumas universidades, então ter ali por perto, ter como parte do ecossistema empreendedor universidades que conseguem catalisar conhecimentos, que conseguem trazer pontos de pesquisa científica para esse ambiente de empreendedorismo também compõe, né, é um dos fatores de sucesso aí de um ecossistema empreendedor. A gente tem também o governo, que pode colaborar, né, com políticas públicas, incentivos fiscais e tudo mais, e até incentivos financeiros mesmo. A gente já tem alguns exemplos assim no Brasil. Organizações setoriais, como, por exemplo, aqui no Brasil, o SEBRAE, então, que é uma organização do setor, o SENAI, FIENG, que são organizações setoriais e que também conseguem fornecer tanto capacitação quanto inclusão desses empreendedores em alguns setores, né, para fazer networking e tudo mais. E a própria comunidade, né? A comunidade ela é muito beneficiada por ter ali um polo de desenvolvimento econômico, mas ela também pode fornecer ali para esse polo, como, por exemplo, capital humano para trabalhar nessas empresas, como também pessoas para que participem de estudos e tudo que é necessário ali para fazer o negócio girar. Então, vamos olhar um exemplo, né? Vamos olhar com mais detalhes o que cada um desses agentes do ecossistema empreendedor significa. Então, empreendedor, retomando, ele executa a ideia de novos negócios. Então, o empreendedor, ele tem a ideia e a missão dele é executar. É assim que ele contribui com o ecossistema empreendedor. Os investidores, como que eles contribuem? Então, eles dispõem do capital para o desenvolvimento do negócio. Claro que eles estão esperando retornos também de capital após ele ter o crescimento desse negócio. Então, ele contribui com capital e ele espera ganhar também com capital, né? Talvez em longo prazo. A gente tem as aceleradoras, elas podem colaborar financeiramente, mas elas sempre vão dispor de mentorias e de ajuda na busca de novos investidores. Então, é sempre importante ter aqueles investidores no começo do negócio, mas nem sempre só aquele investimento inicial é capaz de levar esse negócio realmente a uma disrupção, né? Ou a chegar ali na sua sustentabilidade e crescimento. Então, as aceleradoras também contribuem com isso. A gente tem as incubadoras, que elas oferecem espaço físico e capacitação, como também já mencionei muitas vezes, o empreendedor, ele não tem capital para estar presente naquele ecossistema empreendedor e usufruir de todos os benefícios que ele pode trazer, então as incubadoras podem ajudar aqui. A comunidade, então ela participa e se beneficia dos negócios como empregos, mas ela também pode trazer pontos aqui de estudos para esses empreendedores para melhorar esse produto, esse serviço que eles estão oferecendo. O governo pode colaborar com políticas específicas de apoio financeiro ou então visibilidade. As universidades, elas colaboram na capacitação dos empreendedores, mas também, né, nessa troca de pontos que precisam ser estudados, levados ali para o método científico, que pode ser, inclusive, teses de mestrado, doutorado desses alunos que estão ali na universidade. E as organizações setoriais, elas promovem principalmente integração com outros ambientes econômicos que estão externos a esse ecossistema. Muita coisa, né? Vamos tentar aplicar num exemplo real como que todos esses agentes contribuem para um case de sucesso? Então, para isso, eu trouxe o exemplo da Vitude. Então, é uma empresa brasileira. Para quem não conhece, é uma empresa que é uma plataforma online de psicoterapia. Então,
Existe ali um catálogo muito grande de psicólogos e psicoterapeutas cadastrados, e a plataforma faz a conexão entre esses profissionais e pessoas que buscam psicoterapia. Então, quem são os empreendedores? São aqui, né, os nossos fundadores, eles ainda estão à frente aí da empresa, que no nosso caso da Vitude é o Everton Hopner e a Tatiana Pimenta. Investidores, então um dos primeiros investidores foi a Redpoint Ventures. Essa venture, né, essa união aí de capital privado, ela é super famosa, ela fez grandes investimentos aí em empresas de sucesso. Então, ela foi um dos primeiros investidores que a Vitude teve. Como aceleradores, o Vitude participou do programa de aceleração do Facebook. Então, ali né, os empreendedores tiveram acesso a mentorias e tudo mais. Incubadoras foi o próprio Cubo Itaú, né? Então, o Cubo Itaú, ele pode ser considerado como um gerador de ecossistema empreendedor, mas ele também funciona como uma incubadora. Então, os empreendedores estiveram lá e estão lá até hoje, né? No seu, no seu escritório principal. Comunidade, como que colaborou aqui? Então, os próprios usuários da plataforma, pessoas que buscavam psicoterapia, empresas que contratam a Vitude como, né, Vitude Corporate, que contrata a Vitude como benefício para os seus funcionários, os próprios funcionários da Vitude e os profissionais, os psicoterapeutas, psicólogos que fornecem os seus serviços através da plataforma e conseguem atingir um número muito maior de pessoas. Como governo, eu trouxe aqui um ponto muito interessante, que até 2018, e depois com uma nova resolução em 2020 com a pandemia, a psicoterapia online ela não era regulamentada pelo Conselho Federal de Psicoterapia, de Psicologia. Então, era quase uma prática ilegal, não era possível que os psicólogos e psicoterapeutas fornecessem esse tipo de serviço de forma online. Teve um passo parecido com a telemedicina, mas aqui no caso da Vitude, ter essa regulamentação em lei foi o que fez o negócio decolar. Então, esse negócio ele ganhou muita força na época da pandemia, em que muitas pessoas começaram a buscar por psicoterapia, e com essa regulamentação isso foi possível de ser escalado, e esse negócio não ficou só numa boa ideia, né, de conectar mais pessoas a mais profissionais. Então, o governo teve um papel aqui importantíssimo no crescimento desse negócio. Quando a gente olha para universidades, né, então os empreendedores eles tiveram capacitação em marketing, especialmente por diversas universidades parceiras. Então eles tinham a ideia, né? Então a própria Tatiana, ela é psicoterapeuta, mas ela não tinha nenhum conhecimento de marketing. Ela fala isso em muitas entrevistas. Então ter essa capacitação em marketing foi essencial para dar esse pontapé inicial na empresa, né? Enquanto está ali naquele modelo mais enxuto, em que poucas pessoas fazem muitas coisas, então ter essa capacitação foi fundamental. E falando de organizações setoriais, a Tatiana também cita bastante que o Sebrae, por ser muito parceiro do Cubo Itaú, forneceu muitas capacitações e teve vários eventos em que eles participaram e que isso alavancou o negócio deles. Então, aqui está um exemplo muito bacana, brasileiro, de uma empresa que tinha uma excelente ideia, teve investidores que acreditaram e se beneficiou de todo um ambiente em que né, está ali disposto e dá acesso aos empreendedores para que eles possam seguir. Então, gente, por hoje é isso. E nos falamos mais na nossa próxima aula para conversar sobre exatamente esse ponto: a colaboração entre todos esses agentes do nosso ecossistema empreendedor. Até mais!